Olá, bem-vindo a todos a mais um vídeo aqui neste canal. Estamos gravando mais um vídeo aqui no canal da pastora Maria Almeida, minha esposa. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra que Jesus deixou e que se encaixa perfeitamente aos nossos dias, aos dias que nós estamos vivendo. E o tema desse vídeo, dentro dessa palavra que Jesus falou, é o seguinte: é tempo de olhar para o alto. E o texto da palavra em que está baseado essa palavra que vamos falar é Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 28. E quando Jesus falou essa palavra, ele estava mostrando aos seus discípulos como seria o tempo do fim, o tempo imediatamente antes da sua vinda. Ele estava ali respondendo à pergunta que os discípulos fizeram sobre como seria o tempo da sua vinda. E esse contexto está todo registrado no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 5. E é justamente nesse contexto que Jesus falou essa palavra que nós estamos citando aqui. É tempo de olhar para o alto, é tempo de levantar as nossas cabeças, porque o tempo da nossa redenção se aproxima. Então, vamos ao tema desta palavra. Nos versos 10 e 11, nós vemos Jesus profetizando sobre os rumores de guerras, sobre os terremotos, fomes, pestes e etc. E depois, Jesus então fala das perseguições aos cristãos e as tribulações que viriam sobre o mundo, até que nos versos 25 e 26, nós vemos Jesus falando sobre um tempo de grande angústia sobre as nações, inclusive homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que estariam acontecendo no mundo. Essas coisas nós já vemos acontecendo, e a gente sabe que vai piorar mais daqui para frente, para que a palavra do Senhor seja cumprida. Em seguida, no verso 28, nós temos Jesus dando uma orientação aos seus discípulos e que serve diretamente para nós nos dias atuais, ou seja, se encaixa perfeitamente ao tempo em que nós estamos vivendo. Então Jesus diz: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 28 do capítulo 21 de Lucas. Vamos falar um pouco sobre essa direção que Jesus nos dá. O que Jesus quis dizer quando nos orientou a olhar para cima e a levantar as nossas cabeças. Nós vemos que em seguida, logo depois que Jesus falou sobre isso, nós vemos que o Senhor contou a parábola da figueira, nos versos 29 a 31. Aqui aparecem a figueira e todas as árvores. Nós sabemos que a figueira representa o país de Israel, e as demais árvores representam os países que existem atualmente, pois nós estamos vivendo o tempo imediatamente antes da volta de Jesus. Jesus diz que devemos olhar para a figueira e para as demais árvores. Quando já tem rebentado, diz o texto aqui, quer dizer, quando já tem brotado todas as árvores, nós sabemos que está próximo o verão. Assim, quando essas coisas estiverem acontecendo, sabemos
que o reino de Deus está perto. Jesus disse que não passaria esta geração sem que tudo aconteça. E é o que vemos que está acontecendo no mundo nos dias atuais. Analisando ainda essa parábola que Jesus contou, nós sabemos que a figueira é Israel. Brotou em 1948, quando Israel se tornou um país novamente, através da resolução da ONU. Muito bem, e as demais árvores? Cremos que se trata dos diversos países que floresceram depois da Segunda Guerra Mundial. Como exemplo, nós podemos citar diversas colônias de países europeus que existiam, principalmente na África e na Ásia, e que alcançaram a sua independência após o término da Segunda Guerra Mundial. E, além dessas, algumas nações recentemente têm alcançado status de nações independentes, surgindo a partir da redivisão de países que existiam desde a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando eu estudei meu curso primário e o ginásio também, até o ensino médio, havia 2 países que hoje não existem mais, a Iugoslávia e a Tchecoslováquia, e que deram lugar a algumas nações como Kosovo, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, etc. Depois da figueira, então, nós vemos que muitas outras árvores já têm brotado. Então, sabemos que este é o tempo. Jesus está voltando. Então, como é o tempo, está se cumprindo este sinal que Jesus nos deu, então nós atentamos para aquilo que ele falou. Nesse contexto, ele dizia que devemos olhar para o alto, é hora de olhar para o alto e levantar as nossas cabeças. E nós vemos que é muito interessante isso. Jesus disse alguma coisa que é exatamente o contrário do que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo hoje com medo por causa das doenças. De tempos em tempos surge uma doença nova que está assustando toda a população mundial. O mundo está com medo por causa das doenças profetizadas também por Jesus, no caso as pestes, né? A fúria da natureza também foi profetizada pelo Senhor. Também a instabilidade política que existe hoje em todo o mundo, a iminência da fome, e em muitos lugares a fome já está fazendo muitas vítimas. Em outros lugares existe a possibilidade de haver fome graçando em toda a terra. Então, o mundo está vivendo tempos de muito medo, mas Jesus nos manda olhar para o alto. Não temos que ficar paralisados pelo medo que envolve as pessoas do mundo, porque nós temos o Senhor. Nosso socorro, quando nós precisarmos, ele vem do alto, vem do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que cuida de nós sempre até o fim. Devemos então levantar as nossas cabeças. Não temos que andar de cabeça baixa, pois Deus, nosso Pai, nos sustenta e nos renova o ânimo, nos renova as forças. E o mais importante, Ele nos diz que a nossa redenção está próxima, e nós cremos nisso e esperamos. Jesus vem buscar a sua igreja. Não vamos ficar indefinidamente aqui, sofrendo com o mundo, mas vamos encontrar o Senhor no dia do arrebatamento, e a partir daí estaremos sempre com o Senhor. Daí para frente, estaremos completa e definitivamente livres de tudo aquilo que
nos aflige nesta vida, neste mundo. Estaremos libertos da iminência de pecar, então já não haverá mais nenhum temor do pecado, porque já estaremos então transformados naquele dia quando o Senhor virá nos buscar. Estaremos também livres de qualquer doença, pois teremos então corpos glorificados. Então não sentiremos mais dor, nem incômodo algum. E isso muito bem disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus preparou aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é próprio da eternidade, aonde o Senhor está. Aonde o Senhor está, não existe angústia, não existe clamor, não existe dor, só existe paz, a paz perfeita que o mundo não conhece, nem pode conhecer. Só em Jesus nós podemos ter essa paz. E isso é maravilhoso. Nós temos então essa tão grande esperança e sabemos que estamos no tempo de ver essa esperança se materializar na prática. É tempo de grande expectativa, é tempo da nossa redenção acontecer, pois Jesus está voltando. Então, você que ouve essa palavra, preste atenção e atente para aquilo que Jesus está nos mostrando. É tempo de olhar para o alto. Não é tempo de nós nos solidarizarmos com o mundo, não. É tempo de nós olharmos para o alto, porque para nós que somos a igreja do Senhor, nós sabemos que daqui a pouco Jesus vem e vai nos levar e estaremos para sempre com o Senhor. Então, é tempo de levantar também as nossas cabeças. Não temos que andar de cabeça baixa, mas temos que andar confiantes, sabendo que muito breve o Senhor vem e nós estaremos então para sempre com Ele. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, você que está vendo este vídeo, você que está assistindo a essa palavra, se você não entregou ainda a sua vida ao Senhor, então corra e entregue a sua vida ao Senhor, porque ainda há tempo. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, estamos ainda debaixo da oportunidade, mas a qualquer momento nós sabemos que Ele vem. Então entregue a sua vida ao Senhor e deixe que Ele passe a conduzir a sua vida, e Ele seja o Senhor da sua vida, e você também estará junto com a igreja e também participará então do arrebatamento junto com todos nós que esperamos o Senhor. Nós só precisamos nos manter firmes no Senhor e estar atentos, santificando a nossa vida cada dia e confiando no Senhor, porque Ele não se esquece de nenhum de nós. E Ele nos guarda e nos protege, nos sustenta e nos conduz até aquele dia. E isso é maravilhoso. E nós estamos chegando ao final deste vídeo e eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com todos aqueles que você puder. Compartilhe com os crentes e com os não crentes também, para que todos se lembrem disso. Jesus está voltando. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like também e fazer a sua inscrição no nosso canal. E não esqueça também de ativar o sino das notificações para receber as notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.